Tá. Então, Alô, bem-vindo, pessoal. Bem-vindas, pessoas. Nós estamos muito felizes de receber vocês para a gente começar a conversar sobre esse assunto de novo. Acho muito importante até que seja num momento como agora, que não está tão assim, um debate tão acalorado, que eu acho que fica mais fácil da gente conversar, né, e se entender e procurar ver como é que a gente sim continua caminhando em relação às lombadas e como é que está a situação dessas lombadas, como é que as pessoas estão vendo, e talvez, não sei se o Piquerobi tem alguma informação aí em relação à diferença entre antes e depois das lombadas. Acho que seria um bom lugar para a gente falar, né? Eu posso dizer de cátedra, porque eu estou ali no Pissarrão já há alguns anos, e as lombadas não é o problema é a sonorização. Eu acho que a lombada é válido, se bem que nunca na região ali do Pissarrão, ou seja, na onde estabeleceram as lombadas, eu nunca vi um animal morto, nunca. E eu estou nessa região há 33 anos, só ali no Pissarrão. Na região de Alto Paraíso, eu estou há 55 anos, cheguei junto com a família Rinco. Então, eu posso te dizer que aquele barulho da sonorização é um escândalo. Ali no Pissarrão tem o meu vizinho Almerindo, tem o pessoal do Seu Tó e Dona Saló ali também, que moram bem perto da pista, e isso ecoa em todo o Vale do Pissarrão. Esse barulho realmente é de tirar o sono da gente. Então, teria que haver uma outra situação, ou talvez uma barreira eletrônica, alguma coisa assim, porque tudo bem que seja válido por causa dos animais, mas o histórico mostra que dali, de onde nós estamos, no Pissarrão, até Alto Paraíso, nunca morreu um animal atropelado. Tá? A gente tem registros, a gente tem sim registro de acidentes provocados por lombada. Antigamente tinha uma escola ali no Seu Tó, que colocaram uma lombada em frente dele, mas não durou um ano e meio, por causa do grande ocorrência de acidentes ali mesmo, que todos iam se socorrer ali no Seu Tó. Seu Tó foi o primeiro a pedir, não, pelo amor de Deus, tira, deixa que a escola a gente cuida. Guilherme, agradeço a sua fala, obrigada por estar participando. Ele estava pedindo esse encontro já há um tempo, Guilherme. Eu gostaria de ouvir os pesquisadores que estão aqui presentes e os moradores também, em relação, de repente, a esse ponto mesmo do Pissarrão, que eu tenho até algumas experiências ali também, mas acho que a gente podia ouvir outras vozes sobre o papel do sonorizador, né, dentro desse efeito de diminuir a velocidade e ali aquele ponto específico. E aí eu vou pedir para todo mundo que não estiver falando para desligar o microfone para não dar interferência. E aí aproveito e passo a fala, então, para o Piquerobi, que o Severino tinha convidado ele. Primeiramente, boa tarde a todos os presentes, o Daniel, Gislaine, Guilherme, Severino, as pessoas que estão narradas aqui, e todos os outros presentes. Caro Guilherme, você mora há muitos anos na frente do Pissarrão e você não tem relato de animais atropelados no Pissarrão e do Pissarrão a Alto Paraíso, foi o que você disse, é isso? Enfim, acho que foi o que ele disse. Eu acho, então, que ele não sai de casa.
Tem muito registro de animal próximo do Pissarrão, inclusive não só animais domésticos, não só animais silvestres, como animais domésticos. Ali a gente tem uma comunidade no entorno que mora ali em torno da região do Pissarrão e é muito comum a gente recolher gato e a gente recolher cachorro morto ali, além dos animais silvestres. Então, eu realmente não entendi que o Guilherme quis dizer. Quanto aos sonorizadores, o sonorizador ele não tem o objetivo de reduzir a velocidade, ele tem o objetivo de avisar ao motorista, ao condutor, que em alguns metros, em tantos metros determinados pela placa, você vai ter um redutor de velocidade, no caso uma lombada. Então a gente tem um padrão 500 metros, 300 metros e 100 metros. Meu caro Guilherme, se o sonorizador, se esse barulho desse sonorizador te incomoda, eu lamento muito por você, mas, cara, eu estou me esforçando muito para responder você de uma forma serena, mas as coisas que você falou foram realmente muito absurdas. Eu moro dentro da Vila de São Jorge. Hoje eu estou muito incomodado porque perto da minha casa tem a distribuidora e o barulho vai até tarde. Na frente da minha casa tem a quadra e o barulho vai até tarde. Turista para aqui na porta da minha casa e fica com som até tarde. A Chapada dos Veadeiros mudou, Guilherme. Eu sinto te informar. É triste o que está acontecendo. O tipo de turismo predatório que a gente passou a receber de anos para cá é grave essa mudança de turismo. Primeiro pelo fluxo, que aumentou, a gente tem os dados do parque aí, os dados do aumento de visitação da região, eles são exponenciais, né, em progressão geométrica, de ano a ano, aumentam muito rápido, então vai passar mais gente na frente da sua casa, e o tipo de turista também mudou. Eu convido qualquer um de vocês a dar uma voltinha no Jardim de Maitreya, 7 horas da noite, porque das 5 às 6h30, às 10 para 7, fica o fluxo de pessoas ali, coisa que é perigosíssima, as pessoas na beira da estrada, na beira da rodovia, e depois você passa ali, é lata, é garrafa, é pacotinho de fandangos. O turismo na Chapada mudou, e não mudou para melhor. O que a gente tem que fazer hoje é se unir enquanto moradores, enquanto guardiões da Chapada, para garantir um mínimo de qualidade nesse turismo que está vindo para cá. Então, eu tenho sido muito procurado por pousadeiros, até por moradores. Como é que eu posso ajudar? Vamos fazer uma campanha? Legal, vamos fazer uma campanha, vamos fazer campanhas. A gente tem algum material do Eu Desacelero que a gente já preparou, que a gente está terminando e finalizando com o objetivo de enviar aos turistas antes de que eles venham, né, para que o pousadeiro possa enviar o turista no momento que ele faz a reserva, alertando sobre as lombadas, alertando sobre os animais silvestres, alertando sobre todos os percalços em que a gente tem na estrada. Mas e assim, até porque que esse material não está pronto? Eu respondo a você, Guilherme, eu respondo a todos os outros presentes, porque nós do Desacelero, nós somos poucos e mais. A gente está exausto. A frequência e a violência dos atropelamentos, ela é exponencialmente progressiva, assim, ela tem crescido. É muito difícil a gente resgatar um animal vivo. A maior parte dos animais morre porque, enfim, é uma pancada a 120, 130, 150 km por hora num animal minúsculo, numa área muito pequena, né, de um animal muito pequeno. E quando a gente consegue resgatar esse animal, a gente faz todos os esforços que estão ao nosso alcance, alguns que nem estariam ao nosso alcance, mas a gente dá um jeito com a ajuda de um amigo, a ajuda de um parceiro. Mas a gente perde muito bicho. Agora faz meia hora, 40 minutos que eu recebi a notícia que a gente perdeu uma anta, que a gente conseguiu resgatar há 4 dias atrás. Uma anta foi atropelada a 7 quilômetros da Vila de São Jorge, entre o Vale da Lua e a Fazenda Volta da Serra. A anta teve fratura dos dois lados do maxilar. A gente conseguiu resgatar, foi um resgate muito difícil, porque nem os equipamentos completos que seriam necessários a gente está correndo atrás. E aí esse animal foi encaminhado para Brasília, muito difícil que a gente conseguir fazer esse transporte, porque é um animal de 200 quilos, era uma fêmea jovem, não era nem um animal macho adulto, que é o mais pesado, que chega a 300 quilos, como a gente já resgatou. E agora, há poucos minutos, a anta veio a falecer.
ela passou por todos os procedimentos que o zoológico teve condição de fazer, tinha uma série de especialistas em crânio, em maxila ali reunidos para tentar salvar esse bicho, mas infelizmente foi mais um bicho que morreu. E além desse bicho que morreu, com a instalação das lombadas, esses dias para trás eu recebi uma foto de um coati a 2 metros de uma lombada atropelada, uma coati fêmea. Então, os impactos são muito grandes. Meu amigo Guilherme, eu sinto muito que você esteja incomodado, mas o que acontece nessa estrada é uma chacina. É uma chacina todos os dias. Eu fui para Brasília agora no final do feriado e entre ida e volta eu contei 12 animais. Sabe que são 12 animais? A gente não dá importância para isso, mas, cara, são 12 vidas. É vida, é vida. Não importa se é humano, se não é humano. É uma anta que morreu, é um coati que morreu, isso é vida. E a gente está afetando diretamente na biodiversidade. A gente está numa APA, a gente está numa área de preservação ambiental, a gente está ao lado do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Isso não é brincadeira. Essa estrada, a GO 239 entre Alto Paraíso e São Jorge, pelo menos na teoria, pelo menos no nome, ela se chama Estrada Parque Divaldo Rinco, a família Rinco, com a qual você chegou junto. Então é uma estrada parque, respeito. Essa estrada precisa de respeito. Os animais precisam de respeito. E eu conto para você, Guilherme, se você estiver interessado, às vezes você não está, e aos outros interessados, sabe como estão os ambientalistas hoje? Chorando no banho, saindo de lá, botando a sua farda e vindo para a guerra, seja da brigada, seja do Eu Desacelero, seja da conservação e preservação do pato mergulhão e de tantas outras espécies que estão ameaçadas de extinção. O que está acontecendo no Brasil é um retrocesso muito grave, muito grave. E o que acontece nessa estrada é uma chacina. Meu caro Guilherme, eu fico muito triste que esse encontro tenha começado com a tua fala. A tua fala foi realmente muito infeliz. Eu passo a palavra. Meu amigo, eu não peguei seu nome, mas eu não sou contra a proteção e tudo mais. Eu, inclusive, tive meu animal doméstico atropelado ali em frente à minha fazenda, a Flor da Mata. Mas a culpa foi minha, porque eu soltei sabendo que a estrada estava movimentada. Então, a culpa foi minha. Agora, eu não sou contra, eu sou contra a sonorização. Se possível, a gente solicitar lombada eletrônica, que é silenciosa, ótimo, e deve ser feito em todas as estradas aonde tem o fluxo de animais. Isso eu não sou contra. Você entendeu errado a minha fala. E eu não vejo ali, porque eu não ando para São Jorge. O meu trecho é somente entre Brasília e Alto Paraíso e a minha fazenda. E quando eu estou na fazenda, a gente só se desloca para Alto Paraíso. Ali eu não vejo muita incidência de animais. Assim, agora, lá no parque, lá para aqueles lados, eu não ando lá, não posso te dizer. Tá? Então, eu não sou contra, eu sou a favor, eu sou contra o sonorizador. Se você passar uma noite ali na fazenda Flor da Mata ou ali no Pissarrão, onde as casas são bem próximas, aí você vai ver o que é que eu estou falando. Agora, se o sonorizador evita a morte de animais, eu não sou expert para falar, tá? Mas eu só sou contra o sonorizador, tá bom? Ok, eu peço desculpa até a emoção da minha fala. Como eu te disse, não são dias fáceis, né? E hoje é mais um dia em que a gente teve uma perda muito triste, a perda da anta, então eu peço desculpa a emoção da resposta. Não costumo me dirigir assim às pessoas, talvez eu tenha me elevado no tom, então eu peço desculpas, entendo o seu posicionamento sobre os sonorizadores, mas como eu te disse, é um procedimento para avisar ao condutor que ali ele vai passar por 500 metros um aviso, 300 metros um aviso, 100 metros, e enfim, o redutor de velocidade. Passo a fala. Queria convidar o Otoniel para trazer o relato dele. Eu, particularmente, nesse trecho mesmo de Brasília para Alto Paraíso, eu vi muitos animais mortos na área onde tem a redução de lombada. E eu sei que o Otoniel ele tem percorrido e tem registrado também esses animais. Queria ouvir qual é a sua impressão
das lombadas e dos sonorizadores, né? Se você observando, se você vê que tem um efeito positivo ou não está tendo efeito algum. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Cris. Então, a minha é só observação, porque eu não tenho nenhum conhecimento técnico do assunto. Agora, sobre o sonorizador, o Fernando Previdente me falou que o sonorizador também ajuda a afugentar o animal que está ali por perto, né? Ele me falou desse detalhe, que além de avisar o condutor, ele pode afugentar, com barulho, afugentar o animal. Mas eu não tenho esse conhecimento. Agora, quanto à minha defesa das lombadas, é porque, infelizmente, as pessoas têm trafegado numa velocidade assim incomum, inadmissível. As pistas aqui, parece que as rodovias aqui, parece que convidam a alta velocidade. E a gente está, como o Piqueiró falou, do lado do Parque Nacional. A gente tem que pagar o preço por isso. A gente tem uma chancela internacional, é uma área de interesse, né, ambiental, e as pessoas não estão respeitando, principalmente nessas proximidades na Estrada Parque, que eu frequento mais do que a Goiás a 118, nessa velha estrada aí do, como é que fala? Era chamado antigamente da Coluna Prestes, essa estrada que sobe até o Tocantins. Então, eu frequento ela também, mas eu frequento muito mais a Estrada Parque. E, inclusive, frequento como pedestre, porque eu ando muito, caminho muito, e eu vejo diariamente coisas absurdas, né? E continuei vendo atropelamento com as lombadas. E muita gente fala que a lombada não resolve. De fato, se o motorista, depois da lombada, quiser recuperar aquele que ele achou que perdeu, isso vai continuar com um problema. O que está faltando mesmo é conscientização e educação. Eu vejo a lombada realmente é um desconforto para todos nós, mas é um motivo, a gente pode usar isso como um fator de educação, porque tem o aviso do lado das lombadas, mostra a velocidade que a gente deve trafegar, tem a placa mostrando os animais que atravessam ali. É um motivo para reflexão, e eu acho que elas têm que continuar. Agora, se tivesse como fazer de maneira eletrônica, ótimo. O que eu sempre defendi, e principalmente as da Estrada Parque, é porque enquanto não se encontra a solução ideal, e talvez ela não venha em breve, nós temos que ter alguma coisa para pisar no freio, porque não tem lógica. As pessoas estavam trafegando aqui com lanchas rebocadas para o Lago Serra da Mesa, andando em velocidade altíssima. Essas velocidades continuam, porque muita gente, até por despeito, ou mesmo porque não estão interessados na vida silvestre, vão continuar andando a 120, 140, 150, né? Mas eu, assim, não tenho, o Queirob, a turma aí acompanha todo dia, eu não tenho como avaliar se melhorou. Eu imagino que sim, que deve ter melhorado, deve ter diminuído um pouco o número de acidentes. Mas a gente vê, e a gente tem que pensar nos animais pequenos também. Ver tatu morto, não estou falando só de espécies grandes, como o veado, a anta, a onça, mas tem desde o lagarto, do tiu, da cobra, dos passarinhos que são atropelados, eles estão sendo atropelados assim, em grande escala. Eu acho que as lombadas teriam que ser bem mais altas mesmo, porque tem que reduzir, tem que ter o desconforto, a gente tem que pagar esse preço, porque as pessoas não respeitam. Agora, não sei avaliar se houve uma melhora mesmo, né, se diminuiu o número de acidentes com os animais. Mas não tem como a gente continuar trafegando nessa velocidade. Uma rodovia como essa GO 239, que a gente pode trafegar a 80, o pessoal quer trafegar a 120, tem condições, e aí vai morrer sempre bicho.
infelizmente. É a minha opinião. Eu continuo defendendo as lombadas, e especialmente as da estrada parque. Falam, poluição visual, mas essa poluição visual é porque o que acontece? A gente não respeita. Se fosse realmente as pessoas respeitavam, bastava um aviso no início da rodovia, ó, vamos trafegar 60 quilômetros, existe travessia de fauna. E aí todo mundo respeitaria, mas não adianta, as pessoas, infelizmente, as pessoas não querem respeitar. Grato, Daniel. Isso é importante você ter trazido isso, porque o nosso intuito aqui não é só falar das lombadas, né? E por isso é tão importante a presença do Pico, do Piquerobi aqui, porque a gente precisa realmente criar algum tipo de mobilização para que haja uma diminuição, a cultura de diminuição da velocidade mesmo nessas rodovias. Isso não é possível. A gente precisa trazer para esse lugar de que o lugar aqui é de contemplação, é de natureza, e que as pessoas venham para cá já pensando nisso. Eu estou saindo de um lugar acelerado e eu estou indo para um lugar desacelerar. Então, eu já começo isso no meu carro. Eu não sei direito como a gente chega nesse lugar, mas eu confio bastante que se a gente começa a conversar sobre esses assuntos, talvez as estratégias, as possibilidades vão aparecendo. Mas aí eu fico curioso, porque não ficou muito claro para mim se você tem algum dado a respeito disso, Pico, sobre se já tem algum tipo de redução perceptível. Mas, assim, lógico, levando em consideração isso que o Otoniel trouxe também, que talvez essas lombadas elas estão fora da especificação, né? A especificação era para elas serem mais altas. Então, quem quer passar rápido, passa rápido. Então, mas assim, eu sei que muitas pessoas estão indo devagar nas lombadas, como é o meu caso, nas vezes que eu precisei. E assim, sem desconsiderar o que o Guilherme trouxe, que eu estou entendendo que para vocês está bem difícil aí no Pissarrão, porque tem muito barulho em um lugar que vocês não estavam acostumados. Talvez o Pissarrão seja um caso para se olhar de uma outra forma e ter uma lombada eletrônica mais para frente, né? Porque um local que tem vários moradores e tudo. A preocupação aí com a lombada eletrônica, eu acho que tem que ser também das pessoas não passarem pela contramão, que tem esse tipo de problema, por exemplo, em Brasília, ou de serem vandalizadas com mais facilidade, porque uma lombada física não tem como alguém chegar lá e arrancar fora, né? E uma lombada eletrônica, sei, eu morei em Brasília há muito tempo e tinha esse tipo de problema. Mas eu estou trazendo isso que a gente precisa começar a conversar sobre essas coisas, sabe? E talvez pontualmente pode ser para que as pessoas voltem a ter qualidade na sua casa, que se coloque a lombada eletrônica, mas para mim, pelo que eu estou enxergando agora, é muito importante essa questão das lombadas físicas como um SOS, como um pedido de socorro nesse momento, como o Piquerobi trouxe, eu concordo com ele, tem 7 anos que eu moro aqui, e é absurdo o número de animais mortos nessas rodovias. Até o Otoniel me mandou uma foto de uma anta um tempo atrás, e é muito triste, ali na frente da Fazenda Brancas, eu já vi um casal de antas naquele lugar, então eu vejo uma anta atropelada, uma foto na frente das Brancas, e eu me lembro daqueles bichos. E nós estamos num lugar que é um paraíso ainda, e nós precisamos conseguir manter minimamente isso. Então, eu queria saber do Piquerobi como que está enxergando essa questão, e talvez depois a gente passe para a Giz para trazer o olhar dela também. Eu vou desligar aqui. Se tem redução já, se não tem, se tem algum indício disso para trazer para a gente, do retorno dessas lombadas. Eu sei que é pouco tempo, né, mas...
Essa aqui é a Mel. Oi, Mel. De fato, é pouco tempo. A gente precisa, para ter dados concretos, aí um período sazonal, né, que seria um período de um ano em que a gente abarcasse todas as estações anuais. Mas, além disso, a gente não está fazendo, nesse momento, o levantamento sistemático dos atropelamentos por falta de recursos. E é um momento em que, internamente, a gente tem se reorganizado para dar esse passo em que a gente volta com o monitoramento sistemático e, além disso, a gente consegue fazer um trabalho junto às instituições públicas e privadas. E eu já falei isso na outra live e eu volto a ressaltar isso. O que a gente faz, o que o Eu Desacelero faz, é o papel do Estado. A gente faz porque o Estado não faz. Então, que a gente consiga juntar essas instituições públicas e as instituições privadas para criar isso que você trouxe agora, Severino, que é a questão cultural, para que a gente possa trabalhar a cultura da não aceleração, a cultura da velocidade reduzida, a cultura da estrada parque, a cultura do entorno de uma unidade de conservação. A gente tem realizado progressos importantes. Hoje a gente já tem um contato muito avançado com a Polícia Rodoviária Estadual. Queria fazer um agradecimento especial ao subtenente Afonso, que agora, no caso, por exemplo, do atropelamento da ANTA, ele não tinha uma viatura para enviar para a gente. Severino, tá? Eu estou ficando confuso com esse frame de luz. Recentemente, a polícia, a gente tem esse contato com a Polícia Rodoviária Estadual e no dia do atropelamento da ANTA, a gente recorreu a eles não tiveram como enviar uma viatura porque eles não tinham uma viatura. E aí eles entraram em contato com a Polícia Militar de Alto Paraíso de Goiás, que mandou uma viatura para lá para fazer a escolta do procedimento de captura e remoção da pista do animal. Então, as instituições, as pessoas das instituições se mostram comprometidas, se mostram interessadas, mas as instituições estão sucateadas. Como que a Polícia Rodoviária Estadual tem uma viatura à disposição e essa viatura estava em Teresina, dando assistência a um acidente grave que teve lá. Mas eles têm uma viatura. Essa rodovia ela deveria ser monitorada o tempo todo. Teria que ter, a polícia deveria estar circulando na rodovia e não para pegar a gente que tá fumando, que está aprontando qualquer coisa assim, mas para pegar a gente que está pondo fogo. A gente sabe que a maior parte dos incêndios começam na beira das estradas. Muita coisa errada se faz na beira da estrada. Se assalta na beira da estrada, se sequestra na beira da estrada. E a Polícia Rodoviária Estadual tem uma viatura. Então, eu vou falar que a polícia não teve boa vontade com a gente, teve uma ótima vontade. Eles não têm condição material de cumprir com o que seria o papel deles. Assim como outras instituições. Aí, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é um parque composto por pessoas incríveis e maravilhosas, mas o que a gente está tendo nos últimos anos de corte de recurso do ICMBio, do IBAMA? A gente está sofrendo no Brasil um desmonte ambiental, um desmonte ecológico. Isso é grave, isso é muito grave. Então, desculpa, eu acabei me estendendo e me perdendo um pouco na resposta. Otoniel, a gente Otoniel não, desculpa. Severino, no momento a gente não tem os dados de atropelamentos, mas a gente tem a percepção, porque mesmo assim a gente circula pela estrada. A 239 teve uma redução drástica de atropelamentos nos últimos 3 anos para cá. Não tenho dados, mas tenho esse relato a fazer. E a 118 continua um caos, no sentido Brasília. No sentido Colinas do Sul, a gente continua também tendo um grande número de atropelamentos. Eu tenho vários relatos aí, inclusive, antes de começar a gravação, a gente estava conversando sobre isso. Esse ano, essa temporada, esse julho, a gente teve 2 gato-murisco atropelados. É um animal raríssimo, como a gente estava até conversando com a Gislaine, ela é bióloga, eu biólogo. Eu nunca tinha visto um animal desse, eu nunca vi um animal desse solto, vivo. E assim como a Gislaine também trouxe, nunca vi. Não é fácil de ver, é um bicho raro, um bicho muito raro, e a gente está perdendo.
A gente está perdendo biodiversidade a rodo, assim, é uma torneira aberta de perda de biodiversidade. E agora a gente entra na temporada de chuvas, o que a gente atropela de rã, sapo e outros anfíbios e répteis, né, algumas cobras também aquáticas de hábitos híbridos aí, fazem aí a transição pela estrada, é muito animal. E esses dados, todos os dados que a gente possa vir a ter no futuro próximo, eles ainda são subestimados, porque durante a noite os animais são atropelados. Durante o dia, logo pela manhã, os carcarás, os animais carniceiros, eles já estão ali recolhendo essas pequenas rosinhas, esses pequenos sapinhos. Então, qualquer número que qualquer pesquisador no Brasil tiver sobre atropelamento, ele é subestimado, porque a gente não consegue ter realmente a materialidade de todo o nosso objeto de estudo. Passo a fala. Sim, só um adendo assim, bem rápido em relação a isso. É bem fácil de detectar isso aqui no IBC, onde eu moro. Direto, quando eu vou de bike para a cidade, eu encontro vários animais mortos na estrada de chão antes de chegar na rodovia. É cobra de vários tamanhos, é lagartixa. Então, não tem nem como estimar o tanto de biodiversidade que está perdendo mesmo. Giz, queria passar a fala para você trazer a sua visão sobre as estradas estaduais e, enfim, e a BR também. Sei que você está pesquisando sobre a Estrada dos Couros também no momento, né? A ideia é realmente que a gente possa analisar, porque toda essa região é área de proteção ambiental. E queria saber, né, eu trago a pergunta para você, mas também deixo para os outros participantes para falar um pouco sobre a eficácia da passagem de fauna subterrânea e aérea, porque está dentro da decisão judicial que em um ano tem que ser colocadas, né, acho que 15, que acho que estaria também resolvendo bastante aí dentro dessa área de pesquisa. Então, boa noite, a fala está com você, Gislaine. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Queria deixar alguns esclarecimentos, que eu não sou especialista na área, né? Não é meu foco de estudo, então a minha fala vai ser baseada assim, na observação que eu venho fazendo nos últimos tempos, né? Eu moro há pelo menos 7 anos na Chapada, e conheço a Chapada há mais de 30. Então, eu pude acompanhar todo esse movimento, né? E realmente o que a gente está passando atualmente é muito acelerado, né? Então, a gente fica muito... como é que eu posso dizer? Qual é a palavra certa? Assim, assustado, né? Eu posso dizer também que eu ando na GO 118 todo mês. Todo mês eu vou a Brasília, eu preciso fazer alguns exames mensais, e todo mês eu estou em Brasília e volto, então eu posso acompanhar o movimento que vem tendo nessa estrada, né? Eu gostaria de esclarecer algumas coisas que eu gostaria que vocês confirmassem. Eu acho que a Estrada Parque é a GO 239 somente, não a 118, né? E se chama Divaldo Franco, né? Então, ela é uma estrada parque. Divaldo Rinco. Divaldo Rinco. Isso, Divaldo Rinco, não Franco. E é só o trecho Alto Paraíso São Jorge. Exatamente. Então, ela é uma unidade de conservação. Ela tem que ter todos os instrumentos e ferramentas para que se implemente uma unidade de conservação, né? Então, eu acho assim que quando iniciou essa discussão e esse conflito com as lombadas, coloca ou não coloca, eu resolvi pegar o carro e ir até São Jorge e acompanhar esse processo, né? Eu vi a sinalização na 118, como disse, eu frequento todo mês, e fazia muito tempo que eu não ia a São Jorge, então eu pude frequentar, e o que eu observei, eu até comentei para algumas pessoas assim, que eu fiquei mais atenta na velocidade diferenciada
da sinalização para cada lombada, né? Cada lombada tem uma sinalização com velocidades diferentes. Eu geralmente ando na velocidade da pista, mas isso é uma dinâmica minha que eu adquiri nos últimos tempos, assim. Posso dizer que eu demorei muito, porque eu morei muitos anos em Brasília. Eu andava sempre correndo, sempre correndo. Aí, com o decorrer do tempo, como eu quis vir para a Chapada, eu mudei o meu ritmo. Então, eu geralmente ando na velocidade da pista, tá? Então, esse é um princípio básico meu. E aí, eu andei abaixo da velocidade da pista, na Estrada Parque. E realmente, muitos motoristas não gostam disso. E uma coisa que me chamou bastante atenção na Estrada Parque é que, visualmente, aquela quantidade de placas, eu nem sei enumerar quantas são, né? Para mim, aquilo foi bastante impactante, porque eu acho que a Estrada Parque ela tem um papel fundamental de que é mostrar o cenário, as paisagens da Chapada. Então, para mim, a Chapada é contemplação, né? E viajar num carro contemplando as paisagens, sendo que eu tenho placas sinalizadoras para que eu veja, então me confundiu um pouco isso. Mas a gente sabe que é por uma boa causa, né? Então, a gente prioriza também a questão, né? A gente está tentando evitar uma grande mortandade de animais silvestres que vivem aqui na região, né? Mas eu me deparo com alguns questionamentos internos meus e por essa vivência e pela experiência que eu tenho com unidades de conservação, é de que, será que as lombadas realmente serão eficazes? Visto que a gente está numa expansão urbana desenfreada. Então, o meu questionamento é além das lombadas. O que eu vejo no território? Eu vejo que o território está sendo fragmentado, tá? E o território sendo fragmentado, o que vai sobrar para esses animais circularem? As áreas protegidas, né? As áreas protegidas e as estradas. Então, para mim, parece que, assim, na primeira resposta a essa pergunta, que eu não tenho resposta definitiva, uma resposta preliminar, é que, não, eles não serão eficazes se a gente não controlar também o entorno, se não tivermos um ordenamento de território adequado, né? Eu estou lendo recentemente um artigo sobre as estradas no Pantanal, né? Que colocam algumas questões que são fundamentais para o trabalho da gente. Então, eu vou sair da Estrada Parque GO 239 e vou para a GO 575 agora, que é a estrada que dá acesso ao Parque Estadual Águas do Paraíso. E, assim, dando uma prévia para vocês, assim, é extremamente impactante andar nessa estrada atualmente. Primeiro, porque aquela estrada ela era utilizada como uma área de observação de aves por várias pessoas, inclusive eu. Então, eu posso relatar aqui que uma das primeiras observadoras de aves que implementou essa atividade de turismo de baixo impacto aqui na Chapada foi a Ana Rosa, e a Ana Rosa usava a estrada do Couros para passarinhar e levar turistas para ver passarinho. E simplesmente com a criação do parque, o Estado tomou para si a estrada e resolveu fazer uma destruição, né? Eu, sinceramente, eu não tive informação que me dissesse que ia ser retirada toda aquela vegetação, né? E que a gente ia perder os passarinhos ali da região, né? Algumas áreas foram conservadas mais à frente, antes da chegada ao parque, que é uma mata razoável, e a gente tem fotografado algumas espécies de beija-flor bem específicas. Então, assim, realmente é uma área bastante interessante, mas o trecho inicial, simplesmente foram retirada toda a vegetação, né? Então, assim, havia necessidade disso? Eu questiono, né? Porque o parque, né? O parque.
Mas, gente, a gente não precisa destruir para a gente acessar o parque. Então, assim, realmente, eu acho que o Estado, ele meio que de vez em quando faz umas confusões mas faz deixando o rastro, né? Desse impacto todo que é chocante ver. A construção dessas 5, eu acho que são 5 pontes, né? Mas, então, assim, eu gostaria também de dizer que rodovias mal construídas e mal conservadas, elas podem trazer erosões, né? Ela pode ter um carreamento de solo para o curso d'água, né? E esses sedimentos que chegam nos rios, eles fazem com que os rios fiquem assoreados, né? E a água seja prejudicada a nível de quantidade e de qualidade. Então, realmente, a gente está aqui no berço das águas, né? A Chapada, não, quem é o berço das águas é o Cerrado, não é a Chapada. Então, nós estamos aqui numa parcela do Cerrado, eu sempre chamo dos ecossistemas do Cerrado da Chapada dos Veadeiros, e aqui a gente tem que proteger essas nascentes e esses córregos, tá? A gente fez um relatório baseado nos estudos que a gente vem fazendo no Pato Mergulhão, tá? E eu gostaria de deixar claro que a gente colocou na gradação, até vou abrir o documento aqui, a gente pegou uma resolução CONAMA e destrinchou ela a nível de conceito. O que é uma ameaça, né? Eu gostaria de deixar claro aqui, é uma ameaça, é um evento potencial de causar um dano, tá? Ou uma perda. O que é um impacto? Impacto é consequência, né? A quantidade resultante do dano ou da perda. Vulnerabilidade, todo mundo sabe o que é, uma fragilidade, né? É uma debilidade, tá? Mas ela pode vir a causar um impacto, a vulnerabilidade. E tem o risco. O risco nada mais é do que uma variável, é resultante da ameaça, da vulnerabilidade, da probabilidade e do impacto. Baseado nisso, a gente fez uma gradação de ameaças nas áreas do Pato Mergulhão. E as estradas, abertura de estradas e abertura de estradas para passagem de balsa nos rios, foi considerado uma ameaça mediana, tá? Mas ela pode ser considerada, pelo grau de ameaça, uma ameaça de maior gravidade, tá? Pelo que eu relatei anteriormente, pelo assoreamento, erosão, consequentemente vai mudar a físico-química da água, mudando a físico-química da água, muda a qualidade da água, e o Pato Mergulhão é uma espécie indicadora de qualidade. Então, está aí uma questão básica para a gente discutir. E aí, eu queria dizer para vocês que eu fiz um levantamento rápido, e no Tocantinzinho nós temos 5 passagens, pelo menos, do que eu vi dentro da área de distribuição do Pato Mergulhão. No São Miguel, são 12, né? Então, o São Miguel é um rio muito especial. O São Miguel é um rio que é bacia de captação da água de São Jorge, né? Não estou dizendo que tem passagem ali, né? Mas, se não cuidar, né? A abertura de novas estradas, porque as pessoas querem acessar as terras para moradia, para expansão imobiliária, para expansão urbana ou rural, né? Nós vamos ter um grande problema. Nós vamos ter o quê? Uma contaminação de água constante. Então, a gente tem que fazer um controle. E, no meu entendimento, se é a Estrada Parque, vamos vamos botar no bolso do turista. Você está entrando numa Estrada Parque e você vai pagar um voucher que vale tanto e que pode pagar ações de prevenção, de atropelamento, controle de erosão, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar agora a instrumentalizar e ter ferramentas para que a gente possa proteger o que a gente tem ainda, né? Então, assim, a minha sugestão é a gente buscar essas alternativas que a gente tem em mãos, fazer uma lei, né? Nós temos o instrumental de proteção, né,
na mão, né? Nós temos uma área protegida, o Parque Nacional, né? Que é o nosso filé, podemos dizer, que nós temos de área aqui, né? Então, a gente tem que começar a usar dessas ferramentas econômicas que devem cair no bolso do turista para ele, pelo menos, conscientizar da necessidade de diminuir a velocidade para minimizar o impacto da vida, na sobrevivência desses animais silvestres, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a pensar em alternativas, tá? E eu acho que pode ser isso. Eu não tenho a solução pronta, não, mas eu acho que a gente pode discutir sobre isso, né? Eu acho que a gente pode trazer exemplos que já acontecem. Tem algumas estradas-parques que funcionam no sul do país, no norte, no nordeste. Eu entrei numa estrada no nordeste maravilhosa, sabe? Então, assim, você pode começar a cobrar, porque eu acho que só assim vai começar a diminuir essa questão desse impacto que é tremendo na biodiversidade, né? O gato morisco, ele não é uma espécie ameaçada, mas é uma espécie raríssima, e ele está considerado aqui como não está em risco de extinção, mas ele atualmente o status de conservação é pouco preocupante. Já a anta já está numa situação de ameaça, né? Então, realmente, a gente tem que começar a discutir e chegar a encaminhamentos bem efetivos nesse sentido, né? E nós, como município, a gente tem ferramenta para isso, tá? Eu deixo agora para o pessoal também tentar discutir um pouco mais as outras visões. Obrigada. Obrigada, Gislane. Essa sua fala da fragmentação e da expansão urbana, ela é muito importante, porque realmente dentro dessa área de preservação que a gente se encontra, a gente torna inviável a vida silvestre, né? E é por isso que a gente está aqui, porque a gente quer estar com a natureza, na natureza. E é bem delicado, né? Porque as estradas, elas têm esses pontos positivos, porque traz o turista, a gente consegue chegar, consegue movimentar, mas ao mesmo tempo é altamente impactante. E realmente, assim, dentro dessa condicionante também, novamente, aí, de que foram construídas lombadas, está prometido também, por ordem judicial, a recuperação da beira das estradas, né? Que protege esse efeito de borda que você está trazendo, tanto para os animais, quanto por essa questão do assoreamento dos rios. Eu vejo que é muito importante a gente continuar acompanhando bem de perto, né? Para que tanto as passagens de fauna sejam feitas, assim como a recuperação na borda das estradas. Mas eu queria fazer uma ressalva, Cris, que é muito importante. Na Amazônia, as estradas não são vetores de desenvolvimento, são vetores de degradação e de desmatamento, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, que é aquela tal espinha de peixe, né? Então, assim, a gente, no Cerrado, parece que a gente não tem isso, mas é porque elas já estão consolidadas. Quando você abre pela primeira vez uma estrada, já houve um impacto, né? Então, mas, assim, sobre a estrada do Couros, a gente sabe que ela trouxe benefício para aquela população lá dos assentados do Ezusa e do Silvio Rodrigues, que hoje em dia é o que alimenta a nossa cidade, né? É a população que produz agricultura familiar, e eles precisavam de uma estrada boa, a gente sabe disso. Eu ando há 12 anos naquela estrada. Eu trabalho mais à frente, eu trabalho mais quase na foz do Couros. Então, eu ando há 12 anos naquela estrada. Eu acho que o benefício que fizeram atualmente é muito importante para aquela população. Porém, poderiam ter sido discutido melhor quais são as alternativas para a melhoria daquela estrada. E não precisava ter sido tão impactante a retirada de vegetação, né? Para que esse efeito de borda pudesse ainda brecar qualquer derramamento de agrotóxico, de espécies invasoras que poderia acontecer ali, que vai acontecer,
né? E ali está a expansão da soja também, né? Que é assustadora sobre áreas muito sensíveis de cerrado, que a gente ainda não tem mapeado as nossas áreas sensíveis de campos e de campos rupestres, né? Então, assim, realmente a gente tem que ficar de olho o que está acontecendo no entorno nessas estradas, tá? Então, eu acho que a gente pode focar. A 118, como eu falei inicialmente, a gente não tem mais controle, porque ela virou realmente uma grande rodovia de escoamento de produção, né? A gente não anda só de carro de passeio, são caminhões e caminhões, né? E a nossa economia é baseada em caminhão, então não tem jeito. Então, a 118 a gente já perdeu, gente, esquece. Acho que tem que ter lombada, tem que ter todos os instrumentos. Agora, a GO 575 a gente tem que trabalhar, e a 239 mais do que nunca, porque circunda o Parque Nacional. Eu acho que o Jai saiu. Não, o Jai está aqui. Jai, boa noite. Você consegue ouvir a gente? Jai? Caiu. Ele tinha dito que a internet dele estava oscilando. Seria muito bom poder te ouvir, Jai. Você que é morador aqui, nascido na região. Aí, Jai, boa noite, bem-vindo. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. A minha internet está muito variável, já falei com a Cris, então se começarem, vocês não conseguirem ouvir ou desaparecer de repente, é por conta disso. Bom, vou tentar ser breve até para poder aproveitar a internet on aqui. Bom, o meu lugar de fala é exatamente o lugar de cidadão, de morador, de pessoa que tem família aqui, né, que vem para essa Chapada desde que isso aí era totalmente desconhecido, na verdade, né? Meu pai nasceu aqui, minha família é daqui, então, assim, eu vi essa mudança toda acontecendo na Chapada, né? O que a gente vê hoje em dia, na realidade, é que tem uma ampliação do tráfego imensa, na realidade, com relação ao que já foi antes, né? A gente já pôde perceber isso. E não teve, na realidade, nenhuma preocupação, né, de alguma forma, preparar, né, tanto a população local como as pessoas que por aqui circulam para poder entender o especial desse espaço onde você está circulando, né, que aqui tem que haver um diferenciamento. A gente, inclusive, tentou, na realidade, né, eu também tive uma experiência na prefeitura, à frente da prefeitura, e logo no início que a gente tentou trazer para cá, através de uma conversa com a Unesco, foi primeiro trazer uma educação baseada em sustentabilidade, em desenvolvimento sustentável, que a ideia era fazer com que a gente trouxesse consciência para cá, porque acho que isso é uma coisa que falta muito, né? Se você deixar, as pessoas ainda não têm esse cuidado, não tem, a gente vê, eu acho que o Severino colocou aqui, né? Eu também moro aqui, a gente é vizinho, na realidade, né? Eu também vejo muito animal morto, e inclusive morto por pessoas, por moradores, que não têm ainda essa consciência, né? Então, o que falta muito aqui, eu acho que é educação. É a gente entender o nível da população que está colocado aqui e o que precisa ser feito para que a colocação de quebra-molas não seja uma coisa que não surta o efeito desejado, né? Porque aparentemente é isso que está afinal. As pessoas, primeiro assim, eu vou a Brasília sempre também, eu vi essa transformação, vou muito com loteiros, então assim, eu vejo a reação da população local, gente que trafega nessa estrada, houve uma reação muito negativa. E eu acho que o que falta nesses processos todos, não só nesse específico, mas em vários outros, é a questão de você trazer a comunicação para a população, né? Se tem uma participação mais efetiva, né? As pessoas sempre são avisadas quando a coisa já foi decidida. Eu vi a Gislaine colocando agora com relação à estrada lá dos Coros, quer dizer, a população, né, que mora naquele lugar, que trafega naquele lugar, que vai se beneficiar de algumas coisas, ela acaba não tendo voz ativa, né? Eu acho que acontece muito isso. E a gente perdeu, e acho que assim, a gente não vai conseguir ter uma mudança qualitativa realmente, né, que a gente espera que aconteça, se a gente não fizer um trabalho mais amplo, né? Inclusive, eu acho que temos que desenvolver políticas, na realidade, para espaços especiais como esse. E daí não é só Alto Paraíso, é a Chapada, né? A gente, inclusive, na época da prefeitura, conseguiu tirar do papel o consórcio intermunicipal da Chapada dos Veadeiros. São 5 municípios, isso existe, está aprovado pelas câmaras de todos os municípios,
para justamente tentar trabalhar políticas que fossem comuns, né? Todo mundo tem que entender, né? A gente tem o parque está tanto em Alto Paraíso, a maior parte, inclusive, em Cavalcante, e a gente não vê esse envolvimento, esse pertencimento das populações, né? Eu acho que a gente tem que trazer isso, as populações têm que entender e a gente tem que educar, na realidade, a necessidade de ter um processo educativo diferenciado para esse tipo de área com esse tipo de população, porque senão não vai haver a mudança que a gente espera que aconteça, né? Então, eu vi essa transformação toda, eu acho que hoje eu cheguei atrasado, vocês me desculpem, mas eu estava justamente vindo de Brasília e vi várias pessoas passando, inclusive nesses quebra-molas, em alta velocidade, na verdade, né? Não estão surtindo o efeito. E tem que ter, eu acho que, como a Gislane colocou aí no começo, sabe, algum tipo de orientação para quem está vindo para essa área, né? As pessoas têm que saber que aqui não é qualquer lugar, que não dá para... Existe um risco de você estar atropelando animais, então as pessoas têm que ter consciência e saber, inclusive, que pode existir punição para isso, né? Para poder tentar. Eu acho que é uma coisa meio de educação cidadã, na realidade, que a gente precisa pensar quando a gente pensa nesses projetos, né? Sem que haja um envolvimento maior das pessoas, né? Até para falar, para comunicar o que está acontecendo, para que as pessoas, pelo menos, sejam levadas ao conhecimento, porque eu acho que esse distanciamento entre as pessoas que tomam poder e quem fica no espaço é muito grande ainda, né? Então, assim, eu falo desse espaço, né? Eu senti que há necessidade de que isso aconteça, não só na Estrada Parque, não só dentro do município de Alto Paraíso, mas nesse entorno todo da Chapada, né? A gente precisa pensar esse espaço de forma conjunta, os municípios precisam se articular, né? Criar uma rede de proteção para que a gente possa criar um anel de proteção nesse entorno mesmo, né? Eu acho que há essa possibilidade, há esse instrumento para a gente poder fazer isso legalmente, agora tem que ter vontade política, né? Eu acho que, inclusive, quando a gente passou, que a gente criou a gente participou da criação do plano de manejo do Parque Nacional, eu me perguntava muito como é que a gente vai fazer valer, né, aquelas definições dentro dos municípios, né, trazer para dentro dos municípios, né, não só essas decisões de âmbito de preservação maior, como também transformar isso em lei local, né, para que a gente possa ter a nossa normação, a nossa normativa para poder estar defendendo o nosso espaço. Enfim, eu estou falando um pouco desse espaço, eu vejo um pouco a população sentindo que não está participando desse processo, né? Eu ouço muita reclamação, as pessoas, porque, como eu conheço muita gente daqui, são chamar eles mais antigas, muita reclamação das pessoas, principalmente disso, de não estarem sentindo como cidadãos de fato, né, 100%, poderem realmente estar participando da tomada de decisão e estar dando opinião, né? Então, eu acho que é um processo todo a ser repensado. Eu acho bom que existam iniciativas, mas eu acho que elas precisam ser articuladas, que a gente precisa pensar realmente em políticas, inclusive em políticas locais e em políticas regionais, que a gente já tem instrumento para poder estar fazendo isso. É isso aí. Vocês conseguiram ouvir? Sim, Thiago. Legal. Obrigada. O Cris, Fala. eu gostaria, não sei se tem alguém inscrito para falar, eu gostaria de pedir a fala só para interagir com a fala da Gislaine, que eu anotei algumas coisas aqui, uma fala muito boa, por sinal, Pode só seguir. para não perder o raciocínio. Eu acho que a Gislaine tem muita razão na maior parte das coisas que ela falou, as partes que eu não sei se ela tem razão é porque eu realmente não sei, mas aprovo a fala dela. Quanto às passagens de fauna aqui no São Miguel, ainda não são passagens de fauna, né? Eles são corredores de passagem de água mesmo, né? Para que seja consolidada uma passagem de fauna, você precisa também fazer o cercamento dela e a gente só tem essas passagens subterrâneas, a gente não tem ainda as passagens superiores que também estão em cargo da Goinfra de realizar. Mas, enfim, a gente tem esses corredores de passagem realmente e que eles precisam ser cercados, né? E existe um problema é que muitas vezes eles são cercados e as cercas são roubadas. O que eu quero trazer com isso assim, é que nós, enquanto sociedade, a gente tá muito doente. A gente comete erros muito, muito graves e em questões em que a gente não deveria
cometer. Quanto à questão do pagar o voucher, eu acho que esse é o único ponto em que eu discordo, Gislaine, porque a Chapada está ficando muito cara. Hoje tudo se paga. Hoje tudo se paga. E eu entendo essa motivação de, às vezes, tentar pegar no bolso para que as pessoas tenham uma consciência, além de pegar no bolso para que tenha uma consciência, levar uma reflexão e a gente ainda ter recurso para fazer as ações de mitigação. Perfeito raciocínio. Mas tem a ver com o público com o tipo de turismo, com o plano de turismo que está estabelecido para a Chapada dos Veadeiros, que é um plano de turismo predatório cada vez maior. Eu acho muito interessante a fala da Gislaine também sobre a questão da fragmentação dos ambientes. De fato, a gente vai ter de sobra as unidades de conservação e estudos recentes mostram que as unidades de conservação isoladas, elas estão perdendo biodiversidade. Então, elas em si não dão conta de resolver o problema da conservação da biodiversidade. A questão do impacto das pistas, né, de abrir-se uma pista nova, a Gislaine trouxe como uma interação de impacto médio. Eu acho que ela pode ser uma interação de impacto médio fisicamente ali no primeiro momento, mas existem consequências ecológicas também. Existe um conceito dentro da ecologia que é a paisagem do medo. Eu li um estudo já faz algum tempo que foi realizado na Amazônia em que a simples abertura de trilhas dentro da mata impossibilita a passagem de espécies de aves que não interagem com esse espaço aberto do espaço de uma trilha, por exemplo, de 1,5 metro, 2 metros. Os animais são diversos, né? Ela trouxe aí o caso dos beija-flores específicos. Os beija-flores são animais também. Tem alguns que são mais generalistas, outros são extremamente específicos e eles vão gostar de um determinado ambiente, naquela determinada condição, e eles não vão aceitar alteração, eles são extintos localmente. Assim como é o caso do pato mergulhão também, se você alterar a qualidade da água, se você alterar a cor da água, se você alterar o pH da água, rapidamente o pato vai embora, o pato abandona a área. E aí, até nisso, assim, uma outra questão interessante é que há pouco tempo atrás, há meses atrás, foi feito um estudo das águas do Couros, do Rio dos Couros, e a gente tinha 12 vezes acima a quantidade de coliformes fecais do que é permitido, do que é esperado. E aí foi-se atrás, se encontrou as pessoas fazendo o descarte das fossas, né, os limpadores de fossa dentro da área de transbordo de Alto Paraíso, que a gente não precisa nem falar o escândalo que é aquela área de transbordo, o lixão a céu aberto, e em cima do fluxo do Couros, né? Todo aqueles coliformes fecais vão direto para a água dos Couros e a qualidade da água dos Couros está diminuindo. Então, assim, para o turismo não é nem bom falar isso, mas a água do Couros está suja, está suja. Deixa eu ver o que mais. Questão das bordas, né, e das leis municipais, das leis orgânicas em que a gente pode se empenhar. A borda da estrada, ela deveria, hoje a legislação diz que ela tem que ser coberta, né? Você tem que ter uma cobertura vegetal para evitar o desmoronamento, para evitar que a terra vá para a água e mais uma série de outros impactos que a terra exposta causa. Mas a legislação ela diz somente isso. Então, a Goinfra ou qualquer outra empresa concessionária, eles podem vir e fazer e depois eles podem encher de capim colonial, eles podem encher de capim mombaça, ou eles podem plantar o que eles quiserem, o que for mais barato. E você coloca espécies exóticas e muitas vezes você coloca espécies invasoras na beira da pista e essa vegetação vai invadir o Parque Nacional, vai invadir aqui, vai invadir ali. Então, sei lá, vereadora Rene, vereador Severino, por que não pensar numa lei orgânica em que dentro do município as restaurações e recuperações da beira da estrada têm que ser feitas com vegetação nativa?
E aí também convoca um estudo um pouco mais aprofundado, porque se você tem árvores na beira da estrada, como principalmente ali na região do Buracão, próximo do Jardim de Maitreya, ali a gente tem muito carvoeiro, e a gente sabe que é uma árvore que tem uma vida não tão longa. Então, numa tempestade, numa chuva, numa ventania, você pode ter a queda desses galhos que vão para dentro da pista, que podem cair em cima do carro mesmo, podem só estar no meio da pista, e que os carros vão passar e você vai ter um galho, né, no meio da pista. A outra questão é sobre os próprios capins, por isso que eu digo que isso precisa de um estudo mais aprofundado. Você planta capim na beira da estrada e você enche a beira das estradas de pássaros. Por quê? Porque os pássaros vêm comer a semente do capim. E aí eles transitam por dentro da estrada, né? O pássaro preto é um exemplo típico. O pássaro preto, o anu preto, o anu branco. São animais que eles ficam na beira da estrada, fora os pássaros menores, né? O papa-capim, que está sempre na beira da estrada. E eles vão circular de uma borda para outra e acabam atropelados. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei para fazer referência. Não, eu acho que é isso, assim, Gislaine, eu agradeço muito a tua fala. Tem mais uma coisa, assim, que é a questão da urbanização. Então, de fato, os animais eles vão viver dentro das unidades de conservação e vão circular pelas estradas, muito bem colocado. Muitas espécies de animais, principalmente os mamíferos, eles preferem transitar pela estrada. Então, o lobo-guará, o cachorro do mato, eles têm uma preferência pelo óbvio, né? Eles conseguem enxergar melhor, eles conseguem andar melhor. Então, eles vão realmente circular pela estrada, buscando aí um ponto de saída para uma área em que seja interessante para eles. E, uma vez dentro da estrada, eles correm o risco de atropelamento. Então, as lombadas vão ter uma ação positiva? Vão ter, assim, uma ação positiva. Vão resolver o problema? Não vão resolver 100% o problema. Outra questão da urbanização que a Gislaine falou, e ela citou o próprio Rio São Miguel. O Rio São Miguel, em 2019, ele quase secou. Pela primeira vez, tiveram pontos dele que quase pararam de correr. E o São Miguel, ele vai secar. Ele vai passar de uma condição de rio perene para uma condição de rio intermitente. Em pouco tempo. Por quê? Porque a recarga do rio, a área onde o rio, onde existe a nascente do rio e onde ele toma vigor, está sendo toda loteada. Está sendo toda loteada ali no pé do Buracão, no pé da Baleia, toda aquela região que abastece o Rio São Miguel, ela está sendo loteada. Então, em pouco tempo, o Rio São Miguel ele vai passar, vai alterar o regime dele de intermitente de perene para intermitente. Enfim, eu concluo minha fala. Não sei se a Gislaine tem alguma consideração a fazer. Devolvo a fala a você, Cris. Muito obrigado. Eu tenho só uma observação quando você traz essa questão da lei orgânica para a área de borda das GOs, né? O fato da GO ser do Estado, a faixa de domínio de 40 metros é legislação do Estado também, né? Então, por mais que o município possa criar uma lei, ela acaba se tornando inconstitucional dentro da minha compreensão, não? Não, ela se torna inconstitucional se ela se sobrepor à lei superior. Então, se você tem uma lei estadual que diz eu posso plantar qualquer coisa e uma lei municipal falando você tem que plantar isso, aí ela se sobrepõe. Agora, se tem uma lei estadual falando tem que plantar, e aí você especifica no Código Orgânico, né, na lei municipal, aí é coerente, aí pode. O Estado pode ser a gente pode até nos reunir com o promotor público, né? Eu acho que ele seria a pessoa ideal para dar. Vocês estão falando de legislação ambiental? Não, de lei municipal mesmo. Elas são concorrentes. São complementares, exatamente, são complementares. São concorrentes. Exatamente. Se um não faz, o outro faz. Deve fazer. São concorrentes. Tá. E a outra coisa que acho que é importante, sobre as passagens no rio, não é passagem de fauna, passagens são estradas que perpassam os rios. Tá? No caso do Tocantins, a gente mapeou 5, naquela região ali onde
tem distribuição do pato. E no São Miguel são 12, deve ser mais, entendeu? Todas elas bloqueiam o rio de alguma forma para que os carros passem, porque é essa maneira de que os carros podem passar ali, ou fazem pontes, né? E fazer ponte até da forma que adequada, tudo bem, né? Mas a gente está vendo que algumas pontes, no caso da GO 575, vai assorear realmente os córregos que vão assorear os rios, né? Então, são passagens e são aberturas de novas áreas de estradas que perpassam os rios. E isso é impactante, né? Então, é isso que eu coloquei, não é passagem de fauna. Acho importante também uma das ideias aqui da nossa conversa hoje também é trazer as pessoas que não foram diretamente convidadas inicialmente para um espaço de diálogo, né? E nesse sentido, fico muito feliz que temos aqui a Lídia, a Rafaela, a Carol, e aí eu gostaria de saber se vocês querem conversar agora, trazer a visão de vocês sobre isso que está sendo conversado. Lídia? Sim? Estão me ouvindo? Sim. Eu achei muito bacana, quis participar, quis ouvir, né? Ouvir primeiro. Acho que o tema é bem complexo, bem profundo e por tudo, né? Por tudo que envolve, por todo o impacto. E eu tenho algumas perguntas, assim, porque no andar aí do debate, eu percebi que o nível do debate estava sendo outro do que eu tinha entendido, né? Eu entendi que era uma conversa com as pessoas, por isso entrei, não achei que fosse uma coisa fechada. Mas eu tenho algumas perguntas do tipo, todas as falas aí, para mim, foram muito importantes, eu não conheço exatamente as pessoas ainda, pessoalmente, né? Mas sei do envolvimento delas com esses trabalhos todos já desde muito tempo. Mas eu tenho perguntas assim, eu sou urbanista, arquiteto urbanista, durante muitos anos eu fiz estudo de impacto de vizinhança no Espírito Santo e em outros locais também. E uma das coisas mais básicas antes de fazer qualquer coisa que cause algum impacto, e isso aí é lei federal, né? Ainda que o município não tenha um plano diretor bem feito ainda, não no sentido que deveria ser um plano diretor, mas eu sei que está a caminho e tal, é básico fazer estudo, né? Estudo urbano, estudo do ponto de vista ambiental, estudo do ponto de vista de tráfego, tudo isso envolveria um grande estudo para qualquer implantação de qualquer coisa, né? Inclusive aquela ideia horrorosa dos predinhos lá no Corus, né? Já não pode de cara, então eu nem discuto mais aquilo. Quantas lombadas, que estudo foi feito, por exemplo? Que estudos foram feitos sobre ou não foram? Precisamos de solução, tem uma demanda. Ok, uma demanda dos ambientalistas daqui, que estão ligados, das pessoas que moram aqui, das pessoas que vivem aqui, das pessoas que têm essa coisa, esse desejo, né? Essa missão de proteger a Chapada. Mas e aí, como é que eles fizeram isso? Né? Houve que tipo de estudo, além dos ambientalistas chegar e falar, ó, a área crítica é essa, tem essa, tem essa, tem essa. As áreas de maior atropelamento são essas, essas e essas. Estudo, eu acredito que as pessoas daqui têm, né? Quem estuda Chapada, né? A Cris deu um exemplo aí de que esse estudo deles é, né? Já profundo e abrangente.
Mas enquanto implantação, foi feito algum estudo para estudar uma forma melhor, né? Aí eu tenho direito de dar pitaco? Para mim, só funciona quando mexe no bolso, só funciona no lombada eletrônica, né? Como urbanista. Eu acho que tem muito a ver entrando aí na questão da ferramenta, do instrumento redutor de velocidade, né? Tecnicamente falando. O sonorizador é legal, sim, para alertar o animal também, para afastar o animal também, de alguma forma, mas também acho que o animal pode ficar meio atarantado, não é a minha área. Então, pode ter um funcionamento aí contrário, eu acho que pode ser, não sou da área, como disse. Mas, enquanto pessoas, eu acho que a coisa mais fundamental é a educação. E a educação não falando de um lugar de apaixonado protetor da Chapada, por mais que seja importante para todos nós e para quem está aqui há mais tempo que eu, mas de um lugar mais técnico mesmo, né? E aí sim desenvolver a partir disso um trabalho com o turista que vem para que ele vá ampliando essa coisa da consciência, né? Então, o trabalho com a educação ele é fundamental, e é fundamental desde aqui, em todos os aspectos, né? Inclusive a questão dos cachorros abandonados, né? Assim, vai de lé a cré, sabe? É tudo questão de educação. Enquanto não houver consciência, a gente pode colocar uma lombada a cada 100 metros, como várias pessoas aqui falaram, né? Pode até reduzir um pouquinho o atropelamento, que é o objetivo principal aí, nesse momento, mas não está ampliando consciência, não está trazendo as pessoas para respeitar a Chapada, para entender que é um lugar sagrado, né? Que é um santuário que a gente precisa. Quem vem para cá tem que somar. Então, a gente tem muito esse turista predatório, né? Que vem para cá para desanuviar, a hora que passa dos pardalzinhos da rodovia lá do DF, a hora que entra para cá, senta o pé no acelerador. Ai, que bom que os pardalzinhos acabaram, né? Agora não tem perigo mais de tomar multa. Então, acho que tem muito essa visão bem brasileira ainda, né? Infelizmente, nesse aspecto. De tal forma que eu acho que o mais importante assim, a ser olhado é a educação ambiental. E é o estudo. Que estudos são esses? A gente tem que ter esses estudos, né? Então, quando a gente fala eu esqueci o nome do rapaz que falou, né? Sobre a proliferação de assentamentos ali, né, da expansão urbana e tudo mais. Gente, o nosso plano diretor é para ontem, mas é para anteontem. As coisas estão acontecendo e estão destruindo. Quando a gente acordar, já foi. Sabe? Eu fico muito apavorada com isso, porque acho que não é tão difícil fazer isso, né? E fica se batendo cabeça. É o que eu estou vendo de meio de fora. Eu até tentei me envolver com o plano diretor, né? Mas é muito difícil estar envolvido lá. Porque ali tem uma guerra de interesses também, que inclusive é a expansão urbana. Agora, vamos fazer a expansão urbana pensada? É possível? Né? E às vezes não é possível. O que a gente quer preservar? Então, aí estão aí os ambientalistas para dizer, né, e biólogos para dizer que aqui não dá para entrar gente, aqui não dá para ter estrada. O impacto vai ser desse tamanho. Então, a gente, né, como brasileiro, vai ter que contemporizando. Ai, estão fazendo a estrada no Couros, né? É horrível o que estão fazendo lá. E não precisa desmatar tudo para fazer, né? Mas como urbanista eu vejo que isso é um modus operandi muito interessante, né? Eu mudei para Jardim Camburi, para Praia em Vitória, em 2012. E na época tinha trator derrubando a matinha de restinga, que eu morava no final da praia que tinha mata de restinga. E aquilo ampliando a área degradada, e toda hora tinha trator. Gente, como é? Ah, não, é a prefeitura que está fazendo obra para... mas está tudo controlado, tem estudo. Tinha porra nenhuma. Depois que estava tudo sem mata de restinga, a Vale veio fazer um parque. É mais ou menos o que a gente está vivendo aqui, né? Para pagar um TAC
em termos de ajuste de conduta, a Vale ofereceu um parque para as pessoas da cidade, na praia. Aí constrói coisa na praia. Não pode construir na praia, nem que seja para as pessoas. E as coisas vão se distorcendo, né? Então, estou dando esse exemplo rapidamente para a gente ver que é isso que está acontecendo aqui também. Está acontecendo essa expansão urbana para lá. E expansão urbana exige infraestrutura, vai exigir água, vai exigir esgoto, vai aumentar o nosso problema com resíduo, né? Vai aumentar a poluição no Rio dos Couros, em todos os outros, São Bartolomeu também está ferrado. Então, a fala que eu queria colocar é exatamente que a educação é e a gente não tem como cobrar da prefeitura que legisle sobre o nosso desejo ou sobre a opinião da urbanista, do biólogo, do ambientalista X, e ali a gente tentar achar um melhor jeito de fazer. Eu acho que vai além disso. Acho que tem que ter um estudo técnico muito bem feito e muito responsável e com os nossos olhos em cima. Primeiro, e a nossa legislação ela vai ter que ser, então, desenvolvida, são leis, a educação ambiental, as ferramentas que a gente vai utilizar para esse manejo, sim, com todos os envolvidos, mas a partir de um estudo profundo, e não da junção dessa colcha de retalho, da minha experiência com a experiência do outro, com a experiência da Cris, com a experiência de não sei quem, entende? Eu acho que é um pouco improdutivo isso. E frágil, né? Porque aí foi um grupo de pessoas que decidiu. E aí é mais difícil ainda da gente fazer essa educação de uma forma mais segura, né? Praticar isso. É mais difícil a gente criar normativas dentro da prefeitura, dentro do município, porque não tem um embasamento. Tem vários embasamentos em várias áreas. A gente precisa juntar essa colcha de retalho no estudo 1. É mais ou menos isso. Não sei se eu... E só para pontuar, não estou falando de não ouvir todo mundo, é o contrário. Mas todo mundo junto, está engajado numa coisa mais segura, que seria um estudo técnico validado, bem feito, e aí cada um está fazendo a sua colaboração, sim, e brigando, sim, como tanta gente está tão desgastada e cansada. É isso. Lídia, obrigada. Então, Severino já respondeu aqui que a gente tem no mandato um documento de 2.200 páginas, que provavelmente estão aí esses estudos de impacto ambiental, mas eu sei que as lombadas, elas já são resultado da condicionante do licenciamento ambiental. Então, para o processo de asfaltamento, foi feito esse estudo, né, esse ARIMA que você está colocando, que é básico, né? Para a Estrada dos Couros, a gente solicitou o estudo de impacto ambiental, mas a gente ainda não recebeu esse requerimento, essa resposta, mas das duas GOs antigas a gente já tem, né? Então, na verdade, a condicionante é tanto as lombadas quanto as passagens de fauna, como também a recuperação na borda da estrada. Que aí eu vou pesquisar, Piquerubi, como que a gente faz para poder fazer esse enlaçamento para que realmente seja uma reconstituição da borda, né, nessa faixa de domínio, com vegetação do cerrado que possa envolver a comunidade, né? É muito importante realmente essa fala. A Gislane traz muito isso também do efeito de borda. Então, para a gente fica de dever de casa para o mandato coletivo permacultural, a gente investigar de que forma, dentro da legislação ambiental, a gente consegue amarrar isso com o Estado. E a gente traz essa devolutiva. Me coloco super à disposição para ajudar nesses estudos, tá, Cris? Você tem meu número, estamos juntos no Condema. Me coloco super à disposição para trazer os artigos que eu tenho também comigo, de outros pesquisadores, né? E a gente conseguir construir um trabalho interessante junto. Excelente, muito grata.
A gente chegou no nosso teto da reunião, mas queria abrir, caso alguém queira trazer alguma fala. O Toniel falou tão pouquinho, a Rafa não falou nada. A Carol acabou caindo aqui, ou saiu, e acabou não Saiu, se despediu no chat. saiu, né? Eu faz pouco tempo aqui na Chapada e está sendo importante ouvir, né, cada um. Estou feliz e grata pela reunião. Quer falar, Reni? Estou aqui hoje, para mim está sendo uma aula também. Estou aqui como ouvinte, mas agradecer assim esse espaço, né? Acho que esse é o trabalho do vereador, da vereadora, dos mandatos coletivos, que é justamente o diálogo com a sociedade, né? Não somos os donos da verdade, a gente abre esse diálogo justamente para escutar outras ideias e dentro das ferramentas que a gente possui encaminhar isso, então encaminhar ofícios, requerimentos, indicações e projetos de lei. Então esse é o nosso trabalho, né? Quando a gente legisla, a gente não legisla para as pessoas, a gente legisla com as pessoas. Então, debates como esse enriquecem muito assim o nosso trabalho, né? E nos dá mais certeza, mais segurança do que falar dentro das sessões da Câmara e de como encaminhar todas essas questões. Então, só tenho a agradecer. Obrigada, Cris e Sérgio, por ter puxado essa frente, muito importante. E queria trazer, porque na fala de todo mundo também veio muito essa questão da comunicação, né? E nesse momento a gente está bem nessa pétala da educação e da cultura, e eu vejo que assim a gente tem um diálogo bom com a Secretaria de Turismo, que ela está desenvolvendo também uma campanha sobre esse assunto. Então, queria convidar aqui os participantes que trouxeram essa voz veemente de poder estar ajudando nessa conscientização tanto dos moradores quanto dos turistas, para a gente promover realmente uma campanha criativa para estar sensibilizando nas estradas, com dados, com imagens, com comunicação. Que a gente possa fortalecer o trabalho do Desacelera na Chapada. Você quer falar mais um pouquinho, Toniel? O Querubi quer falar. Eu só quero fazer um breve convite à Lídia. Eu achei muito madura a fala dela, muito inteligente. E eu convido ela a gente trocar telefone aí para discutir formas de fazer essa educação ambiental, porque a gente está exatamente nesse momento. A gente tem já alguns materiais, a gente tem um manual de esqueci o nome agora. O manual de prática de direção nas rodovias da Chapada dos Veadeiros, né, em que a gente descreve para o motorista como proceder. E a gente já tem alguns outros materiais semi-prontos aí para sair, para que sejam enviados aos turistas antes deles virem. E que a gente busque também um material em que a gente consiga utilizar a própria barreira policial ali de São João da Aliança, para que aos carros serem abordados, que eles sejam também comunicados e, enfim, que a gente possa pensar ações juntos. Não vou me estender agora nisso, mas convido a Lídia para que a gente aprofunde nisso. E todo mundo. Boa. Vou deixar aqui. Agradeço o convite também. O Toniel, você gostaria de falar mais um pouco? Pois é. Eu acho que enquanto essas lombadas são um convite para tudo isso, né? Eu acho que elas são válidas, convite para essa discussão. Enquanto as soluções melhores não acontecem, não chegam, elas são importantes que a mortandade da fauna diminua e que as pessoas se conscientizem. Esse processo de conscientização pode demorar alguns anos, algumas décadas, mas enquanto isso os animais não podem esperar. Então a gente vai ter que ter uma redução física, que seja através, porque também uma lombada eletrônica traz uma redução de velocidade, uma redução física. Você tem que tirar o pé do acelerador, porque senão você vai continuar matando. Então, enquanto tudo isso está sendo esperado, soluções ideais,
passagem subterrânea, passagem arbórea, e o pessoal que derruba a barreira eletrônica, o pessoal que rouba a cerca da passagem subterrânea. Mas o importante é que a gente interrompa a velocidade enquanto se discute, enquanto se traz a solução mais adequada. Eu acho que a lombada foi uma grande conquista e a gente tem que lutar pela preservação dela, pela continuidade dela, principalmente aqui na Estrada Parque. São 18 quilômetros, né? 6 quilômetros atravessando o parque, dentro do próprio Parque Nacional, e 13, na realidade são quase 20 quilômetros, 13 quilômetros, o Luiz falou, 13 quilômetros beirando o parque. Então, não tem como a gente andar nesse excesso de velocidade. Então, é lombada já. Eu, pelo menos, sempre pensei assim, lombada já. E agora nós conseguimos. É desconfortável? É super desconfortável, mas a gente não pode perder. Elas estão realmente um convite para toda essa discussão e essa conscientização. Eu fico muito satisfeito, assim, confesso que estava um pouco de medo, assim, da gente fazer essa live hoje, principalmente por causa da questão de termos convidado várias pessoas que estão contrárias, né, às lombadas, e, assim, até tivemos um momento um pouco mais acalorado, mais tenso no começo, mas confio muito, sabe, na conversa, no diálogo, e acho que é muito importante a gente poder estar juntas as pessoas que estão lidando com essa situação e recebendo impacto também, e ao mesmo tempo entendendo o porquê dessas lombadas e a importância do que está sendo feito, porque se a gente não conversa, fica difícil da gente se articular da forma que está acontecendo aqui. Então, eu celebro bastante que para mim, a conversa foi muito rica, e aprendi bastante aqui. E ainda saímos aqui com uma proposta para uma legislação para melhorar a questão ambiental no município, uma parceria, eu fico muito feliz. E, ao mesmo tempo, eu enluto sei lá, as pessoas que nós convidamos, quase nenhuma delas veio, que não estava favorável, assim, porque reclamaram bastante numa live anterior, que a gente só tinha pessoas favoráveis à lambada e disseram que precisava ter gente que não estava a favor e tudo, e enfim, essas pessoas foram convidadas e acabaram não vindo. Então, eu enluto. Eu entendo que talvez não acharam que valia a pena conversar sobre isso, alguma coisa assim, tem um discurso de que veio de cima, já está decidido, só que não é bem sobre isso que a gente está conversando aqui, né? A gente está conversando aqui das estratégias para a gente cuidar da nossa natureza, nosso município, para mitigar esse impacto tremendo, né? E eu gostaria, não sei, em outra oportunidade, que a gente venha conversar sobre isso, que tenha mais vozes dissonantes. E que bom que o Guilherme veio aqui e, de alguma forma, contribuiu para o debate e creio que conseguiu escutar bastante do que o Piquerobi trouxe em relação à própria área dele, né? Então, é isso. Cris? Grata, Seve. Reni, você quer passar um informe? A gente vai ter que sair daqui a pouco, porque esse link vai ser usado. Só checar. Reni, está me ouvindo? Tá falhando um pouquinho para mim, mas eu estou ouvindo. Você quer passar um informe? Bom,
Tudo bem. Acho que tá assim, sinal. Dei uma caidinha, mas voltei. Escutei meu nome aí. Você quer passar um informe? Algo específico? Eu acho que assim, o Alto Paraíso em Foco de hoje é sobre as lombadas, mas a gente tem uma questão em foco muito importante na cidade, né? Que está acontecendo com um projeto de lei, que é o projeto de lei de iniciativa do vereador Marconei, sobre a pulverização aérea no município. Então, esse projeto, ele sofreu uma modificativa, né? O projeto aprovado na Câmara foi um substitutivo, formulado pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Vereadores, e esse substitutivo, ele não proíbe a pulverização aérea, mas ele regulamenta a pulverização aérea. Esse substitutivo foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Vereadores e foi para o prefeito. E aí o prefeito tem a oportunidade de sancionar ou vetar o projeto. E o prefeito vetou na íntegra esse projeto. Então o projeto volta para casa, volta para a Câmara dos Vereadores, e agora nós temos a oportunidade ou de votarmos contra o veto do prefeito ou a favor do veto do prefeito. E aí é muito importante nesse momento as pessoas que têm essa sensibilização com relação aos agrotóxicos sendo despejados por aviões em cima de lavouras, porque a gente não tem um estudo muito forte, nem a garantia de que esses agrotóxicos não vão parar em mananciais, nos povoados e assentamentos das regiões onde eles são despejados. Então, é muito importante agora a sociedade civil organizada se organizar de fato e pressionar os vereadores e vereadoras para votar contrários ao veto do prefeito. Votando contrários ao veto do prefeito, a lei é promulgada, ou seja, a lei passa a valer. Se os vereadores votarem a favor do veto do prefeito, essa lei é derrubada e ela não pode mais ser apresentada por um ano dentro da Câmara de novo. Então, é muito importante contar com a participação de toda a sociedade civil nesse momento, porque votando contra o veto do prefeito, a gente está pelo menos regulamentando o uso de agrotóxicos através de uma pulverização aérea, através do agrotóxico ser despejado por aviões. Então, assim, o mandato coletivo permacultural tem uma posição muito firme com relação à proteção da vida, à proteção do planeta, e a gente sabe que o ideal seria não ter agrotóxicos na Chapada, mas começando por Alto Paraíso, que é onde a gente pode influenciar nesse fato, a gente pede a colaboração de todos e todas que tenham contatos com os vereadores, se não tiverem, arrumem um jeito de falar com eles, porque é muito importante a gente participar desse processo. E somos 9 decidindo lá dentro, né? 8, na verdade, porque o presidente ele não vota, ele tem um voto de Minerva, só se der empate ele desempata. E é muito importante a gente pressionar os vereadores nesse momento, porque, afinal de contas, vocês nos deram a permissão para votar em nome de vocês. Então, esse voto ele só acontece com a participação da sociedade se houver, de fato, o link entre a sociedade e os vereadores. Então, peço para vocês se organizarem e falarem com os vereadores para votarem contra esse veto do prefeito para que a lei possa valer de forma promulgada. Era esse o recado, Cris? Só complementando um pouco, a gente não tem estudo, assim, existem vários estudos de que isso daí vai parar nos mananciais em vários lugares, né? Isso está bem documentado já, e que afeta as pessoas. Então, e eles estão, o prefeito no veto dele dá a entender também que a eficácia vai economizar mais com o avião e tudo, a eficácia é maior, mas assim, tem estudos conclusivos já demonstrando que perde muito desse veneno que é despejado do avião. E assim, tem algum viés de que não é algo para ser aplicado. E nós já temos uma experiência disso sendo aplicado, de uma lei muito parecida com essa que foi aprovada aqui, que está vigente no Ceará.
Teve até uma live da Rede Pouso Alto Agroecologia recente, que teve uma pesquisadora do Ceará, falando dessa lei, né? Então, é muito importante que esse veto seja derrubado. Então, graças a Reni, o informe, dever de casa agora para todo mundo conseguir os contatos dos vereadores e vereadoras para a gente se posicionar como comunidade, né? Então, gostaria de encerrar esse encontro, agradecer demais a presença de cada uma, cada fala, cada um também. E convidá-los para um próximo Alto Paraíso em Foco, que em breve vai ter. A Reni já disponibilizou o contato dela para pressioná-la, ela como vereadora, no mandato coletivo. Podem mandar mensagem. Agradeço demais a todas. Obrigada, boa noite. Boa noite. Gente. Tchau. Tchau. Boa noite, gente. Jai. Boa noite. Tchau, Rafa. Peguei seu contato, Lídia. Vou entrar em contato com você também. Maravilha, vamos conversar sim.